Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de frações. Hoje vamos começar com o basiquinho da fração. Então, o primeiro número em cima do tracinho aqui é chamado de numerador. E o segundo número, que vem embaixo do tracinho, é chamado de denominador. Pensamos no que é fracionar. Quando a gente fala que vai fracionar, é porque vai separar algumas partezinhas de um todo. Então, por exemplo, você comprou 5 quilos de arroz e você quer fracionar para guardar, armazenar de uma forma melhor. Então, você tem 5 quilos de arroz e você quer fracionar em 1 quilo cada saquinho. Então, de 5 quilos de arroz, você vai fracionar em 1 quilo cada saquinho, gerando 5 saquinhos. Então, esse é o sentido da fração, é pegar uma parte do todo. Então, vamos começar definindo as frações. Tem a fração imprópria. Então, o numerador é menor do que o denominador. Aqui temos o 5, que é menor do que 10. Essa é uma fração imprópria. Temos aqui também a fração própria, em que o numerador é maior do que o denominador. Então, 25 dividido por 6. Esse valor de cima é maior do que o valor de baixo, sendo essa uma fração própria, mas não necessariamente uma fração aparente. O que significa uma fração aparente? É em que a divisão resulta em um número inteiro. Então, uma divisão exata. Então, temos aqui 25 dividido por 5. Nesse caso aqui é uma fração própria, porque o número de cima é maior do que o número de baixo. E também uma fração aparente, porque a divisão do de cima pelo de baixo resulta em um número inteiro. Aqui não é aparente, porque por mais que esse de cima dividido por o de baixo seja um número maior em cima e um número menor embaixo, esse número não vai dar um valor inteiro aqui. Então, ela é apenas uma fração própria, diferentemente dessa daqui, que é uma fração aparente por dar um valor inteiro, um número inteiro como resultado. Então, vamos ver aqui a fração na prática. Temos aqui um pedaço de pizza. Aqui um pedacinho de pizza, porque isso daqui vão representar as pizzas. Então, quantos pedaços eu tenho na pizza? É 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. Então, o meu todo vai vir aqui embaixo. Então, eu tenho 8 pedaços de pizza. Agora, para marcar, os pedaços aqui coloridinhos podem ser os pedaços que eu retirei, ou que a meia pizza vai ser de calabresa e a meia pizza vai ser de mussarela. Então, temos aqui metade. Meio é a metade. Então, quantos pintadinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3 e 4. Então, o 4 vai ser uma parte que eu retirei do todo. Então, 4 partezinhas pintadas por 8 partezinhas inteiras. Vamos observar para este caso aqui. O todo também é 8. Eu tenho 8 pedaços. Então, aqui 4 de um lado e 4 do outro. Então, quantas partezinhas aqui estão pintadas? Se eu quero deixar apenas 3 pedaços. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui eu tenho 5 partes de 8. Se uma pizza possui 8 pedaços, eu retirei 5, então eu retirei 5/8 de uma pizza, correto? Agora vamos ver a fração equivalente, representam a mesma parte com relação ao todo. Então aqui eu tenho 2 quadradinhos. Se eu tenho 2 quadradinhos, esse vai ser o meu todo, o meu completo, o meu cheio. Então eu tenho 2 quadradinhos em que um apenas está pintado. Então 1 para 2. De 2 quadradinhos, eu tenho 1 pintado. A mesma coisa para esse daqui. Eu tenho 4 quadradinhos. E 4 quadradinhos, 2 estão pintados. E aqui, eu tenho 6 quadradinhos. 6 quadradinhos é o meu todo. Então, se eu tenho 6 quadradinhos, 3 apenas aqui estão pintados. Agora, eu tenho 8 quadradinhos. O 8 é o meu todo. Então, eu tenho 4 quadradinhos pintados aqui. Isso daqui é só para representar uma fração equivalente, porque essa fração é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Porque se eu dividir aqui por 2,
e dividir aqui por 2, repare a fração que dará. 2 dividido por 2 é 1, dividido por 4 dividido por 2, que também é 2. Então, repare que aqui eu tive o mesmo resultado. Agora aqui eu vou simplificar dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo. Então, aqui vai me resultar em 3 dividido por 3, 1, dividido por 6 dividido por 3, que é 2. Então, aqui também é igual a essa primeira fração. Elas são equivalentes. Aqui é a mesma coisa, eu vou simplificar dividindo em cima e embaixo por 4. 4 dividido por 4 é 1, assim como 8 dividido por 4 é 2. Então, 1 sobre 2 é igual a esses 1 sobre 2 da primeira fração. Elas são equivalentes, são iguais. E agora vamos ver a redução ao mesmo denominador. Então, eu tenho aqui o 4, tenho aqui o 2 e tenho aqui o 5. O denominador é o número que está aqui embaixo. O numerador é o que está em cima e o denominador é o que está embaixo desse tracinho aqui, o denominador. Então, como que a gente pode fazer isso? Aplicando um mínimo múltiplo comum, chamado de MMC, que é o menor número inteiro que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o número 12, ele está na tabuada do 3, está na tabuada do 4 e está na tabuada do 6. Então, repare, o 12 tem vários múltiplos. Ele é múltiplo do 3, do 4 e do 6. E também, não pode esquecer, do 2. Repare que ele é múltiplo de 4 números. Então, quando eu vou dividir o 12, eu preciso pegar, que ele fala aqui, um mínimo múltiplo comum. Então, se eu tenho 2, 3 e 4, eu pego o mínimo, que é o valor 2, certo? Então, essa vai ser a nossa técnica. Então, vamos começar com o MMC. Primeiro, eu preciso pegar todos esses valores dos denominadores. Então, eu pego o 4, o 2 e o 5 e faço um tracinho aqui do lado deles. Então, a gente precisa primeiro definir os primos. Os números primos são todos aqueles que são divididos por ele mesmo ou por 1. Então, a gente começa com o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante. Então, temos aqui o 2, só é dividido por 2 e por 1. Então, o 2 é o ele mesmo e o 1 é o 1 mesmo. Então, aqui o 3 também, da mesma forma, só é dividido por 3, divisível por 3 e por 1. Então, ele se torna um número primo e assim para todos esses outros números aqui. Então, eu vou começar dividindo eles por 2, que é o mínimo que eu tenho. Então, 2, 4 dividido por 2 vai me restar 2. 2 dividido por 2 vai me restar 1. E o 5, como não consigo dividir por 2, eu repito ele aqui embaixo. Eu ainda tenho um 2 aqui, então eu preciso colocar mais um 2 aqui. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 não importa mais, então eu só repito ele aqui embaixo. E o 5 também não consegue ser dividido por 2 aqui, então eu repito ele aqui. Agora eu tenho 5 para resolver ainda. O 5 não pode ser dividido por 2, nem por 3. Então, me resta colocar o 5 aqui. Então, repito os números 1 e agora me sobrou 1. Finalizamos o MMC e agora eu multiplico todos esses numerozinhos aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 vezes 5 é igual a 20. Então, esse é o meu mínimo múltiplo comum entre esses 3 números. O que eu vou fazer agora? Vou criar uma linha geral para todos eles. Então, vou ter aqui o número 20. E aí, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo segundo, esse número 20. Então, o que eu vou fazer? 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3 é 15. Então, eu coloco o 15 aqui e somo, porque eu vou precisar juntar com essa fração aqui também. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 5. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 5, 50. Eu posso somar aqui também para acrescentar essa fração. Então, vamos lá. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2 é 8. E aqui eu posso somar, então.
Vou somando os menores para ficar um pouquinho mais fácil. Então, o 15 mais 8 é 23. 23 mais 50 é 73, dividido por 20. Então, aqui eu tenho a junção de todas essas frações em uma só, somando todas elas. Aqui temos um exercício, ou vários exercíciozinhos. Quando nós estamos sobre um mesmo denominador, eu não preciso fazer aquele processo de MMC. Eu posso simplesmente somar os valores que estão aqui em cima ou subtrair se fosse o caso. Então, aqui temos, mantenho 5 e eu somo esses dois valores aqui em cima. 8 mais 6 é 14. E finalizamos a nossa transformação, a nossa soma entre essas duas frações. Agora, na subtração de duas frações. Então, aqui, perceba que eu tenho denominadores diferentes. Eu preciso encontrar o MMC entre eles. Então, a gente coloca aqui o 3,5. O menor aqui é o 3. Então, eu coloco um 3 aqui, vai sobrar 1 e continuar o 5, porque o 5 eu não consigo dividir por 3. E aqui nós colocamos o 5 para dividir esse 5 aqui. Então, vai sobrar 1 e 1. Agora, é só eu multiplicar esses dois numerozinhos aqui. 3 vezes 5 é igual a 15. Encontrei um denominador comum. Então, aqui a gente faz a mesma linhazinha, coloca o 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 4 é 20. Menos 15 vezes dividido por 5 é 3. 3 vezes 6 é 18. Então, temos aqui que 20 menos 18 é 2. E o 15 eu mantenho aqui. Então, essa vai ser o resultado da nossa subtração entre essas duas frações. Agora, a soma com denominadores diferentes. A mesma coisa, eu preciso encontrar o MMC entre 2 e entre os 5. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, 2 e 5, e faço essa linhazinha aqui do lado deles. O 2 eu preciso dividir por 2 para me restar 1. O 5 eu não consigo dividir por 2, então eu simplesmente mantenho ele aqui embaixo. Agora, eu preciso do 5 para dividir esse 5 daqui. Mantenho 1 aqui, 5 dividido por 5 é 1. E agora eu multiplico esses dois números. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu faço aquela linhazinha de cima e coloco um 10 aqui embaixo. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 5 é 25. E vou somar. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui eu somo 25 mais 4 vai ser igual a 29 dividido por 10. E essa vai ser a soma das nossas duas frações. E é isso, ficamos por aqui. Na próxima aula vamos dar um exemplo um pouquinho mais aplicado em uma situação cotidiana, corriqueira, para deixar um pouquinho mais exemplificado como utilizar as frações. Ficamos por aqui e até uma próxima aula.